Salve, salve galera, passando aqui pra falar agora sim sobre a série Dexter, Pecado Original, que, na minha opinião, foi uma série muito boa no desenrolar até agora dos episódios. Tivemos personagens muito queridos vivos, como a Debbie, e no caso só a Debbie mesmo, eu acho. E também vimos um pouco do passado do personagem antes de tudo acontecer e como foi a entrada dele pra questão de trabalhar com a perícia criminal e tudo mais. O que mais também me deixou muito feliz com a série foi que a série teve bastante zelo e carinho com o personagem em si, com toda a estética da série, como a série foi editada, dando a entender que foi uma série bem... Como é que eu posso colocar? Uma série ali dos anos 2000, 2008, sabe? Com aquela estética um pouco saturada e tudo mais, e como foi filmado. Tem muita coisa bacana pra se comentar sobre a série, só que eu não quero comentar muito para não dar muito spoiler pra quem quer assistir a série, pra quem é fã do personagem em si. Uma coisa que eu queria deixar pontuado é que eu tava conversando com uma amiga minha aqui da minha cidade, que a gente gosta do personagem, gosta da série, e ela comentou que o personagem tá muito infantil, tá muito juvenil com relação às atitudes e como ele tá agindo com relação a tudo que tá acontecendo. E o que eu disse pra ela, eu acho que é uma coisa bacana de se falar, porque, tipo, quando a gente viu Dexter a primeira vez, a primeira temporada, que tem os flashbacks, com ele conversando com o pai dele e tudo mais, a gente via que, tipo, a gente não tinha a visão do todo, em sim a visão do Dexter, a visão que ele queria, uma visão centrada do que tava, a mente do Dexter guardou ali em si. Então, digamos, um pai que aceitava o que ele fazia e tudo mais, que apoiava de certa forma. Claro, ensinou a ele o código, isso a gente não pode negar, mas com essa série Dexter, Pecado Original, a gente vê não só a mente do Dexter, a gente vê o todo que aconteceu em volta, como o pai reagiu com relação à primeira morte dele, como foi de ser realmente, vamos dizer assim, a primeira morte dele, que foi a morte da enfermeira, que eu achei muito bacana, como foi feito, digamos, um carinho, tiveram um zelo, tá? Isso é uma coisa que eu também quero comentar com relação à série. Eles tiveram um zelo com o enquadramento dessa cena. Porque poderia falar assim, não, vamos fazer um enquadramento totalmente diferente, afinal vai ser um jeito novo de ver a cena e tudo mais. Mas como na primeira temporada de Dexter teve como é que se fosse uma lembrança do Dexter de como ele via a cena em si, quando refizeram essa cena com o novo ator e tudo mais, e tipo, como a cena de fato aconteceu, tiveram, digamos assim, o capricho de colocar o mesmo enquadramento em alguns momentos, ou então um enquadramento um pouco parecido, para deixar como se fosse quem conhecesse a série conseguisse reconhecer como eu reconheci. Digamos, um carinho, tiveram um zelo com relação a essa cena, porque algumas tomadas da cena, por mais que estivessem intercalando com assim, a vida da Debbie, porque a Deborah não virou um personagem de apoio, em si um ponto-chave na série, porque a gente acompanha a vida dos três ali, o pai, o padrasto do Dexter, a Deborah e o Dexter em si, então tudo que gira ao redor dele nos acontecimentos da vida dele. Mas dando um pouco mais de peso pro personagem e tudo mais, tudo que acontecia. A gente viu realmente como a Deborah, de certa forma, ficava isolada do pai e do irmão por causa do acontecimento e tudo mais. A gente também viu bastante com relação, pelos flashbacks do pai do Dexter, com relação à vida dele com a mãe do Dexter em si, quando começou. Não é o pai do Dexter, eu tô falando o pai do Dexter, mas não é o pai, é o padrasto, o policial, o detetive Morgan. Adotou ele depois do ocorrido com a mãe. Mas com essa série, a gente conseguiu ver o que aconteceu de fato e como os dois se conheceram, o terrível incidente que aconteceu com a mãe do Dexter e um dos motivos. A série em si tem uma estética de 2008 e eu gostei disso porque teve um cuidado dela com relação à estética e como ela foi editada. Você, de certa forma, vai pegando uns pontinhos chaves ali, por exemplo, o porquê do corte na bochecha, como que ele foi desenvolvendo e seus modos de matar, seus primeiros erros. É algo interessante. A gente não tá vendo o Dexter pelo que o Dexter conta, e sim o Dexter pelo que o Dexter é, como ele se tornou o que ele é hoje e tudo mais. O que me incomodou um pouco com relação à série, na minha opinião, tá? Isso é o meu ponto de vista, é porque, por exemplo, a série Dexter, todas as temporadas tiveram em torno de 12 episódios, no máximo, no total. A série do Pecado Original teve só 10 episódios, 2 a menos. No que isso interfere, mas o que acontece é que, tipo, durante toda a temporada eles queriam contar sobre a vida do Dexter e sobre, digamos, o primeiro assassino em série focado na temporada que nem é no Dexter em si. Só que ao mesmo tempo, eles tinham que contar sobre a vida da Deborah, sobre o pai do Dexter e como foi a relação do pai do Dexter com a mãe dele. Foi pouco tempo com relação ao estudo da polícia em cima do sequestrador, que é o foco ali
é a busca principal, assim, digamos, da, da temporada. E no episódio 7, o Dexter foi em Sherlock Holmes muito rápido. Não que ele não seja uma pessoa que consiga ligar os pontos, o que tá acontecendo e tudo mais. Mas foi uma ligação de pontos muito rápido, do meu ponto de vista. E já nos foi dada a resposta, assim, de primeira. Então, não que eu estou falando que isso esteja errado, mas incomoda um pouco. Se a gente já soubesse quem era o assassino e depois o Dexter descobrisse, beleza, é uma coisa comum de acontecer em séries criminais, que a gente, quando quem assiste sabe quem é o assassino, mas o personagem em si não. Mas o que aconteceu aqui foi que, tipo, no episódio 7, uma pessoa em si, vou falar assim de cara, o capitão-geral da polícia ali, do setor do Dexter, ficou muito interessado com relação ao estudo que estava sendo feito com relação à caixa, onde foi encontrado o dedo que era do filho dele e tudo mais. E isso meio que despertou um tique no Dexter, mas tipo, foi uma ligação muito rápida do tipo, mas o dedo que foi encontrado teve um corte de hesitação, ou seja, o personagem, o sequestrador tem alguma ligação emocional ou algo do gênero. E o sangue que foi encontrado fora da caixa é do mesmo tipo do sangue do garoto que foi sequestrado. Foi meio que uma associação muito rápida. No fim do episódio, o episódio 7, já nos é dado, tipo assim, sim, o sequestrador é o capitão geral da polícia. Foi muito rápido, sabe? E tudo bem que do episódio 8, 9 e 10, até a conclusão do caso em si, foi uma perseguição um pouco mais focada nisso, mas foi, tipo, muito rápido, sabe? Foi muito, tipo, no final do episódio 7, descobre que o capitão é o vilão pra falar, não, tem que matar esse cara aqui agora, vão perseguir os outros 3 episódios em si. Do ponto de vista, foi muito frustrante comparado às outras séries, porque a primeira série, no caso, porque Dexter New Blood, não. Fingimos que nada aconteceu, tá? Dexter New Blood não existiu. Foi só fruto da sua imaginação. Foi uma resolução muito rápida. Não desmerecendo o personagem em si, não tô falando que o personagem não é inteligente e tudo mais, mas é uma questão de... Ele tá muito novo ainda nessa parte de investigação e... Tudo bem que ele tem um jeito de ver o mundo totalmente diferente, que consegue resolver muitas coisas, mas é muito frustrante como foi mais rápido do que seria, de certa forma. Tudo bem que foi uma questão de roteiro e tem que adiantar pro episódio 10 fechar, culminar com a resposta em si, mas eu achei muito bacana, porque a gente conseguiu ver não o mundo na visão do Dexter, mas sim o mundo na visão de um todo. Tudo que aconteceu naquela época em si, o início da perseguição do irmão dele por ele. Eu espero que tenham mais temporadas. Eu acho que vai culminar, essa série vai acabar quando o padrasto do Dexter morrer, porque de certa forma é um ponto-chave também muito marcante na vida dele, que ensinou ele tudo que ele precisa saber com relação a como, né, fazer o que ele faz. Mas eu espero que eles mantenham esse padrão, porque não tá lá. Tá muito bom, tem alguns pontos pra se acertar, mas também não tá a série do ano e tudo mais. Mas é uma coisa muito bacana, que eu acho que, tipo, eles conseguiram trazer aquela sensação de série nostálgica quando você assiste, que tá... Como é que eu posso colocar? A série tá boa, é isso que eu quero dizer assim. Tipo, com relação à edição, tá muito bom, os personagens estão muito bem, o cabelo do Dexter no primeiro episódio tava horrível. Tava que nem aquele cara do filme Onde os Fracos Não Têm Vez. Achei impressionante muito. O ator que faz o Dexter é um ator muito bom, no meu ponto de vista e tudo mais, com relação a tudo. Mas tá uma série muito boa, porque pontua ali a década de 99 e tudo o que acontecia em Miami e tudo mais. Toda uma questão... E quem assiste fala... Sim, tá na década de 99, foi muito bem cuidado, teve um zelo muito grande com relação a tudo em volta da série, cenário, figurino, as músicas que tocam, como que a série funciona e tudo mais. Bom, pessoal, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!